Olá, eu sou a professora Elisa, coordenadora de projetos na CETEC Capacitações para a área de espanhol. E hoje, na nossa Masterclass, nós temos um convidado muito especial. Por quê? Ele é um ex-aluno nosso, um ex-etequiano, se assim a gente pode dizer, que é o Matheus Cardoso. Vocês já sabem que esse projeto da Masterclass, ele tem o objetivo de trazer uma formação para tanto que sirva tanto para a nossa vida pessoal quanto para a nossa vida profissional. Né? E nesse sentido, a gente convida profissionais que são relevantes para todo o contexto social e que tem essa conversa conosco, dando suas dicas, seus conselhos, trocando suas experiências, que é o mais legal, o mais importante, né? Na conversa de hoje, nós convidamos Matheus Cardoso. E Matheus Cardoso, eu vou aqui ler na minha cola. Ele é engenheiro, empresário, pós-graduado e mestre em empreendedorismo social, doutorando em inovação social, empreendedor do Moradigna, consultor e palestrante de inovação na Fábrica de Criatividade, e ele é reconhecido pela Forbes como um dos jovens mais influentes do Brasil. E é claro, a informação que não poderia faltar, ele é o pai da Isabela. Muito Não é importante. mesmo? Mais importante, Matheus, muito obrigada por ter aceito esse convite. É sempre um prazer, uma alegria muito grande ter essa conversa com você, porque ela é sempre enriquecedora. E é isso, vamos conversar com os nossos alunos, com os nossos professores, sobre a sua experiência, né, sobre o seu percurso e, é claro, sobre o seu projeto, tá bom? Mora digna, que todos nós queremos saber. Então, passa a bola para você, Matheus. Muito obrigada. E quais são quais histórias você tem para nós aí hoje? Bom, muito obrigado pelo convite, primeiramente. Como a gente alinhou anteriormente, para mim é sempre uma honra poder contribuir com a formação dos meus colegas, com a formação de profissionais que eu acredito que são tão importantes para a cadeia do nosso país, para o funcionamento das estruturas. E então, para mim, tem aquele ditado, né? O bom filho a casa torna. Então, poder estar aqui falando da minha experiência para pessoas que estão passando por um momento muito semelhante ao que eu passei, para mim é super especial, né? E aí o que eu preparei, o que eu me estruturei aqui para contar é um pouco da trajetória que eu tive no Moradigna, como que o curso técnico foi importante para eu ter essa trajetória e ter o Moradigna como case hoje, está listado na Forbes como um dos jovens mais influentes do Brasil. Tudo teve seu início na ETEC, por conta do que eu fiz na ETEC, de como que eu estudei e tudo mais, né? Meu nome é Matheus, eu sempre morei na Zona Leste de São Paulo, né? Eu estudei na ETEC do Arthur Alvim, que na época se chamava ETEC Arthur Alvim ainda, agora é ETEC Tereza Nunes, né? Passou por essa mudança, e eu fiz o curso técnico em edificações. Quando eu fiz esse curso técnico em edificações, eu já estava fazendo o ensino médio, fiz o ensino técnico junto com o ensino médio, e é um momento de muita descoberta, né? É um momento que você está ali se preparando, de certa forma, porque eu costumo brincar para a vida adulta, né? A versão freemium da vida está acabando ali, você vai entrar na versão paga da vida logo depois, que é quando você começa a trabalhar, começa a se desenvolver, começa a ter seus boletos próprios. E foi uma decisão super importante para mim ter feito técnico em edificações. Eu sempre gostei muito de exatas, para mim já estava certo que seria alguma coisa na área de exatas que eu iria fazer. E, querendo ou não, as grandes problemáticas que eu tive na minha vida, que eu passei na minha vida, que me levaram a escolher esse caminho para poder ter a empresa Moradigna hoje, né? Então, contando um pouco dessa história, eu tenho 25 anos e eu morei durante 20 anos da minha vida ali no extremo da Zona Leste de São Paulo, num bairro que se chama Jardim Pantanal, que é um bairro que é o último bairro da cidade de São Paulo, né? Você acha que acabou São Paulo, na verdade não, ainda tem o Jardim Pantanal lá no cantinho, depois já é o Rio Tietê e Guarulhos do outro lado, né?
E por morar num bairro de periferia, como inclusive é a realidade de muitos dos alunos que devem estar assistindo aqui, a gente enfrenta diversas dificuldades além das normais para poder ter um ensino de qualidade. Infelizmente, né, a gente vive num país muito desigual e isso acaba impactando muito na qualidade da saúde das pessoas. Mas e aí, por ter vivido no Jardim Pantanal, por morar no Jardim Pantanal, o acesso, eu sempre vivi num contexto de escassez, né? E mesmo nesse contexto de escassez, a minha família sempre incentivou muito a educação. A minha mãe falava que educação era a única janela de oportunidade que a gente poderia ter para ter uma vida melhor, que não teria outro caminho que senão a educação para a gente poder ter condições melhores de vida, né? Então, eu fui educado e treinado a minha vida toda para sair do Jardim Pantanal, porque o Jardim Pantanal é uma comunidade periférica, com todos os problemas de periferia que a gente já conhece, né? Falta de saneamento básico, falta de educação de qualidade, falta de estrutura de saúde, enfim, diversas problemáticas. E o Jardim Pantanal tem uma problemática, na verdade, uma problemática muito grande, que era a questão de estar às margens do Rio Tietê. Então, por estar às margens do Rio Tietê, nos meses de verão, o rio transborda, né? E aquela região toda ficava alagada, passava por inundações. Não é o único bairro da cidade de São Paulo que alaga, que passa por inundações. Infelizmente, a gente tem essa realidade em outros pontos. Mas no Jardim Pantanal, especificamente, a situação era mais grave ainda, porque por estar à margem do rio, a água só secava, só descia, não bastava a chuva passar. A água só secava, só descia quando o leito voltava para o normal, quando o rio voltava para o seu fluxo normal. E isso demora meses, né? O rio ele transborda no verão e volta para o seu leito só no inverno. Então, às vezes, o Jardim Pantanal ficava meses debaixo d'água, dezembro, janeiro, fevereiro, os meses de verão, era certo que isso aconteceria. Então, eu e minha família passamos por diversas inundações, por diversas enchentes, e por conta disso a gente morava numa casa muito insalubre, né? Muito inadequada para se morar, muito úmida, com muito mofo, sem ventilação adequada, aquela reforma infinita, né? Eu morei lá durante 20 anos e durante os 20 anos a gente estava em reforma, tentando melhorar uma coisa aqui, tentando melhorar uma coisa ali, enfim, a luta que muitas pessoas que moram em periferia passam. E eu acho que tenho certeza que isso foi formando o caminho que eu queria trilhar de forma profissional para poder, primeiro, sair do Jardim Pantanal, porque eu tinha esse direcionamento muito claro, e segundo, como que eu poderia fazer para nunca mais passar por aquilo, né? Então, eu comecei a estudar, eu consegui passar no vestibulinho da ETEC, eu consegui, na época, também uma bolsa para fazer um cursinho pré-vestibular, e aí, com essa bolsa do cursinho pré-vestibular, que também é uma realidade muito cara, né? Mas com essa bolsa eu consegui entrar numa boa universidade pelo programa do ProUni, estudei no Mackenzie com bolsa do ProUni, e foi quando eu estudei no Mackenzie, né, já depois de ter feito o ensino técnico, isso inclusive foi o que me deu a base para conseguir um estágio logo no primeiro semestre da minha faculdade. Todos os alunos ali da minha faculdade, primeiro que eu estava numa faculdade que era integral, né? Os 3 primeiros anos do Mackenzie são integrais, porque é um curso feito para que os alunos não trabalhem nos primeiros anos, na verdade. Mas não era a minha realidade, eu precisava ajudar minha mãe, precisava ajudar minha família, então eu precisava trabalhar, né? Esse, inclusive, é uma das premissas não, mas eu acredito que é um dos incentivos que as pessoas têm para fazer o curso técnico, é porque ele te capacita de uma maneira muito rápida para o mercado de trabalho. E isso aconteceu comigo logo depois que eu terminei o ensino técnico, terminei o ensino médio, na minha primeira busca de emprego, na minha primeira rodada de entrevistas ali, eu consegui um emprego em uma das maiores empresas de engenharia do nosso país, eu trabalhei na Promon Engenharia. Era um momento, inclusive, da história, já dá para falar assim, inclusive, não faz nem tanto tempo, mas já dava para falar assim. Olha que você só tem 25 anos, hein? Mas foi ali em 2012, entre 2012 e 2013, e era o boom da engenharia no nosso país, né? A gente estava vivendo um crescimento econômico, saudades, inclusive, um crescimento econômico muito ascendente, muitas construções, enfim. Eu lembro que quando eu fui fazer o vestibular, a matéria de capa do jornal que eu fui lendo no trem era assim: pela primeira vez na história, engenharia ultrapassa o número de inscritos de medicina, porque a engenharia estava bombando, assim, era certeza de você entrasse no curso de engenharia, você teria emprego nos próximos anos.
As coisas mudaram muito desde então, né? Inclusive deram um giro total, infelizmente, nesse ramo da economia, mas na época estava nessas condições para eu que queria uma carreira para poder sair do Jardim Pantanal, era muito importante, alguma coisa desse tipo, então foi por isso um pouco da escolha. E por ter feito o ensino técnico, como eu estava no primeiro semestre da graduação, pouquíssimos estudantes de engenharia conseguem um estágio em engenharia no primeiro semestre, e eu consegui, porque eu lembro que o meu diferencial frente a todos os outros concorrentes ali é que eu tinha o técnico em edificações. Então, eu já tinha uma base, os recrutadores perceberam isso, que eu já sabia alguns termos, que eu já sabia fazer algumas estruturas, que eu já sabia, enfim, eu tinha uma base que todos os meus colegas que tinham saído do ensino médio para a engenharia iam começar a ver a partir dali, né? E esse, com certeza, foi um dos principais diferenciais que me colocou nessa empresa, nessa grande empresa, foi ter tido técnico de edificações. Então, eu era um primeiranista de engenharia que já trabalhava numa empresa de engenharia, que já tinha já tinha começado a carreira, tudo por conta do curso técnico, por isso que eu acredito muito na importância do curso técnico, e foi aí que eu comecei a estruturar a minha carreira, tanto trabalhando na Promon como estudando engenharia civil, e foi no meio da Universidade de Engenharia Civil que eu descobri uma nova temática que transformou a minha carreira, que foi foi entender o que eram os negócios sociais, que era essa nova maneira de se fazer negócios, né? Eu assisti uma palestra, assisti um workshop, e esse, inclusive, é outro dos motivos pelos quais eu sempre aceito esses convites de acordo com a minha agenda, porque eu acredito que outras pessoas, do mesmo jeito que eu descobri lá em 2014, possam descobrir agora também e terem uma transformação nas suas vidas e suas carreiras, que foi quando eu descobri o que são negócios sociais. Negócios sociais, então, são empresas, é uma nova maneira de se fazer negócios, no qual a empresa ela tem um propósito de ajudar a população que mais precisa. Então, a gente tem nos setores da economia, tem o primeiro setor, né? Quem trabalha no primeiro setor são pessoas que trabalham para o governo, tem as pessoas que trabalham no segundo setor, que são as pessoas que trabalham nas empresas tradicionais, que nem eu tinha o meu emprego, e tem o terceiro setor, que são as ONGs, né? Que são organizações que geralmente trabalham com impacto social. O setor de negócios sociais é o setor 2,5, ele fica entre o 2 e o 3, porque ele é uma empresa, então ele tem uma formação de empresa como o segundo setor, ele tem funcionários, paga impostos, enfim, toda uma estrutura de empresa, mas ele existe para resolver um problema da sociedade, geralmente o problema da sociedade da população de baixa renda. Então ele tem o formato de uma empresa, segundo setor, mas ele tem o propósito de uma ONG do terceiro setor, por isso que o pessoal chama de 2,5, ele é intermediário. Então, eu assisti uma palestra sobre isso e eu fiquei encantado, porque eu, de certa forma, eu era muito frustrado. Eu adorava a minha carreira na empresa, eu tinha como meta só sair da empresa, assim, ter uma carreira estruturada, que nem minha mãe sempre sonhou para mim, numa grande empresa e tudo mais. Só que, de certa forma, me frustrava muito viver diferentes realidades todos os dias. Eu acredito que os dois principais conhecimentos, se eu fosse ranquear, assim, os conhecimentos que a engenharia, que a graduação me trouxe, em ordem de prioridade, em primeiro lugar foi ter conhecido os negócios sociais, em segundo lugar foi ter descoberto o que é desigualdade social, e em terceiro lugar que vinham os conhecimentos técnicos, na verdade em quarto, porque antes ainda vinham os conhecimentos de habilidades de relacionamento, de trabalhos e tudo mais, as habilidades técnicas fica ali depois disso tudo, porque falando do segundo tópico, foi quando eu descobri o que era desigualdade social, que isso mudou completamente a percepção que eu tinha das coisas e como eu deveria trabalhar a partir de ali. Porque eu transitava em toda a cidade de São Paulo, né? Eu saía lá do Jardim Pantanal, no extremo da Zona Leste, a Promon fica na Vila Olímpia, do outro lado da cidade de São Paulo. Esse é um percurso de transporte público de 3 horas. O Mackenzie fica no centro da cidade, ali na República. Então, e não me incomodava ter uma rotina super cansativa de sair de casa às 3:30 da manhã, chegar no estágio às 6 da manhã. O Mackenzie era integral, então eu tinha que estar na faculdade à 1 da tarde e tinha aula até às 11 da noite. Era uma rotina muito puxada, mas o que me incomodava era viver realidades tão diferentes todos os dias, né? Então, viver uma realidade de escassez ali no Jardim Pantanal, ao mesmo tempo que eu estudava numa das universidades mais elitistas que a gente tem no nosso país, uma das universidades mais burguesas que a gente tem no nosso país. Quando eu estudei no Mackenzie, a mensalidade do curso de engenharia eram R$ 2.800.
R$ 2.800 é maior do que a renda familiar da maioria das pessoas que eu conhecia, era maior do que a minha renda familiar. Eu só tive acesso a essa oportunidade por conta do ProUni. Então, e eu trabalhava na Vila Olímpia, o metro quadrado mais caro da maior metrópole do hemisfério sul do mundo. Então, outra realidade também. E aí me chocava muito como que... E por isso que eu brinco que desigualdade social é uma descoberta. Ninguém nasce sabendo o que é desigualdade social. Nem eu, nem as pessoas que vêm ali do ambiente de escassez sabem o que é desigualdade social, e quem vem de um ambiente de abundância também não sabe o que é desigualdade social. Só quando É você... preciso conhecer as diferenças, né? Sim, total. E você só conhece a diferença quando você conhece os dois Sai. lados, e você consegue fazer esse delta, né? Saber o que que é um, o que que é outro, o que que tem diferente entre os dois. Não é uma coisa que você aprende em livro, não é uma coisa que você aprende na televisão, não é você só aprende vivendo, tendo essas vivências, né? E no meu caso foi assim, por conta da geografia da cidade. E aí os negócios sociais veio como uma luva para meio que afagar, meio que me tranquilizar de que, porque eu ficava muito preocupado, assim, era uma angústia que eu tinha de que, meu, isso sempre vai ser assim, isso a gente vive num sistema capitalista perverso, mas será que não tem outras alternativas? Será que não tem o que mais a gente possa fazer? E aí, os caminhos que tinham antes de eu conhecer os negócios sociais eram aqueles que a gente vê geralmente, né? A pessoa faz uma carreira e faz um trabalho de voluntariado no final de semana, ou faz uma carreira e depois que se aposenta começa a trabalhar em ONGs. Enfim, era um impacto muito pontual. Eu queria algo mais perene, algo mais estruturado, e os negócios sociais responderam todas essas dúvidas, né? Então, tinha opções de eu criar um negócio ou de eu trabalhar num negócio social que pudesse que fosse uma empresa que eu pudesse trilhar uma carreira, mas que também tivesse essa causa, esse movimento de ajudar as pessoas que mais precisam. E eu vejo E, que, inclusive... Matheus, Pode falar? não, eu ia te perguntar, no final das contas, o que o Moradigna faz? Sim, Quando que sim. você criou Moradigna e qual é o objetivo, então, desse negócio social que você explicou para a gente? Lógico, e é justamente essa sequência, né? Porque quando eu entendi o que era o negócio social, eu percebi que poderia ser a resposta para resolver um problema social que eu já conhecia há muito tempo, que era a questão das casas insalubres, como eu comentei lá no início. Então, eu acabei estruturando um negócio, acabei pensando, tive uma ideia de negócio de vender reforma para a população de baixa renda, de vender um serviço de reforma, de fazer com que as pessoas morassem melhor dentro das suas próprias casas, né? E aí, conforme eu estudava, conforme eu me aprofundava, eu chegava sempre na mesma conclusão, na conclusão que hoje parece óbvia, olhando de fora parece óbvia também, de que para resolver o problema de uma casa insalubre, a resposta é uma reforma. Não precisa você criar novas tecnologias, um aplicativo, alguma coisa que as pessoas falem em empreender, falem em criar negócio, já vem isso na mente das pessoas, e não, né? No meu caso, para resolver o problema que eu queria resolver, era muito simples. As pessoas precisavam ter acesso a um serviço de reforma. Era esse serviço de reforma de qualidade que eu não tinha tido acesso durante 20 anos da minha vida, porque não existia no mercado. Então, eu criei um serviço de reforma muito simples, né? Uma reforma, ela sempre gira em torno de três coisas: mão de obra, material e gestão. Se você tem mão de obra, material e gestão, se você organiza esses pilares, você consegue ter uma reforma de qualidade. E foi assim que eu comecei o Moradigna. Então, o Moradigna, o que ele faz é vender um serviço de reforma para a população que mais precisa. Então, e como que eu comecei o Moradigna? Que eu acredito que é um aprendizado muito importante, ainda mais para as pessoas que possam estar assistindo e acreditem que para começar um negócio precisa de dinheiro. Tem os mitos, né? Para começar, eu tenho uma ideia de negócio e não precisa nem ser um negócio social, pode ser um negócio tradicional, cada um tem a sua carreira, né? Mas para começar essa minha ideia eu preciso de dinheiro. Para começar essa ideia eu preciso de espaço. Para começar essa ideia eu preciso ter tempo. A gente sempre coloca gatilhos, a gente sempre coloca entraves para não começar as coisas, né? Principalmente ideias de negócio. E aí eu sempre gosto de contar como eu comecei o Moradigna, porque ela mostra o ao contrário de tudo isso. Ela mostra que a gente pode começar qualquer negócio, qualquer ideia, com quem a gente é, com quem a gente conhece e com o que a gente tem. Qualquer ideia, seja uma ideia de uma empresa de reforma, seja um aplicativo, seja qualquer coisa, né? E o Moradigna começou assim porque, como eu falei, tinha esse tripé: material, mão de obra e gestão.
mão de obra. O primeiro pedreiro do Moradigna foi o meu padrinho, que topou ser o meu pedreiro, o meu primeiro pedreiro, porque era meu padrinho, porque era meu mentor Você ali, meu conhecia, confiava no conheci trabalho. vizinho, então, por isso que ele topou essa loucura no início. Gestão, eu achava que sabia fazer gestão no alto dos meus 19 anos, sabia gerir uma reforma, e esse é um outro tópico que o pouco que eu sabia, né, pouco no sentido de perspectiva, né, porque comparado a todos os outros profissionais de 19 anos, eu sabia muito, foi por conta do técnico de edificações. Eu costumo brincar que o Moradigna, ele surgiu 90% por conta do curso técnico de edificações. O que veio da engenharia para o Moradigna foi a palestra de inovação, foi a palestra de empreendedorismo social que eu assisti. Agora, todos os conhecimentos que eu aplico até hoje no Moradigna, eu aprendi no curso técnico de edificações. Então, o gerenciamento eu garantia, eu que ia fazer ali naquele momento, e o material de construção, o primeiro material de construção que eu comprei para fazer as reformas, eu parcelei no cartão de crédito da minha irmã, que eu peguei emprestado sem ela saber, obviamente, porque se ela soubesse, ela nunca me emprestaria. E foi assim que eu fiz as primeiras reformas do Moradigna. Então, de novo, né? Eu não tinha um patrocínio, não tinha uma poupança que estava aguardando isso, não peguei um empréstimo, eu não tinha essas Uma condições de fazer. empresa anjo, né? Que agora a gente tem Exatamente. apoiando os pequenos. Sim, existem diversas formas de você começar, na verdade. Você pode ter uma poupança, você pode, seu pai, sua família pode te ajudar com alguma verba também. Não que essas maneiras sejam erradas, mas não são só essas maneiras, né? Você precisa ser criativo, você precisa pensar em alguma coisa. Sempre existe uma maneira de você fazer aquilo, você precisa buscar essa maneira. Foi assim que eu fiz as duas primeiras reformas do Moradigna. Aí, com o dinheiro que eu recebi das primeiras reformas, eu paguei o cartão da minha irmã, paguei o meu padrinho, fiz mais duas. Terminei de pagar o cartão, fiz mais 4, fiz mais 6, fiz mais 10, fiz mais 20, e hoje, depois de quase 4 anos, já são quase 800 reformas realizadas, e começou assim. Então, de novo, né? Quais são os gatilhos, quais são as desculpas que a gente se dá, que a gente coloca no nosso caminho para não começar os nossos projetos, os nossos sonhos? O Moradigna era um sonho, continua sendo um sonho, porque o problema que a gente tenta resolver é muito grave, é muito grande. Quando a gente fala de pessoas morando em casas insalubres, do mesmo jeito que eu morei, a gente está falando de uma realidade de 40 milhões de pessoas no nosso país. 40 milhões de pessoas, isso é muita gente. Num país de pouco mais de 200 milhões, isso quer dizer que uma a cada 5 pessoas mora numa residência insalubre. Uma a cada 5 pessoas não tem ventilação adequada dentro de casa, não tem iluminação adequada, não tem revestimento, não tem banheiro digno. Enfim, é uma problemática muito grande. De 40 milhões, o Moradigna fez suas 800, que é um pingo nesse oceano, mas, de novo, continua sendo um sonho, porque a gente quer crescer, a gente quer ser uma empresa que está em todo o Brasil, que tem, enfim, impacto e atuação em todo o Brasil. Então, foi assim que surgiu o Moradigna, é isso que o Moradigna faz. Se o Moradigna, as pessoas costumam falar do Moradigna como um negócio muito inovador, como um negócio muito diferente, e como vocês podem perceber, o que eu contei para vocês até agora não tem nenhuma inovação. É uma pequena empresa de reforma que atende a população de baixa renda. Atender a população de baixa renda é uma inovação porque não existem muitas empresas que têm esse foco quando a gente fala de reforma, né? Porque, inclusive, existe uma glamorização da engenharia, existe uma glamorização da arquitetura, de que é só para quem tem dinheiro, é só para quem é rico. Isso acaba tornando a coisa ainda mais difícil. Mas a inovação do Moradigna, na verdade, foi entender como a gente poderia fazer para vender para essa população. Porque uma reforma do Moradigna custa R$ 7.000, R$ 6.000, é um valor alto para a população de baixa renda. Uma família de baixa renda não tem R$ 6.000 para pagar numa reforma, R$ 7.000 para pagar numa reforma. O que faz essas famílias conseguirem contratar um Moradigna é o parcelamento. Então, o Moradigna vende reforma parcelada para quem mais precisa. A gente tem parceiros de crédito que fazem esse financiamento, fazem esse empréstimo para a família, e aí a família consegue contratar um Moradigna e pagar a reforma em 12 vezes, em 10 vezes sem juros, para poder morar num ambiente mais salubre, morar num ambiente mais digno. Então, é isso que o Moradigna faz, e foi mais ou menos assim que ele surgiu. Perfeito, Matheus, perfeito. Matheus, que legal, que interessante, né? Uma pessoa tão jovem, com tanta história para contar e com tanto impacto em famílias, né, que mais precisam, que mais carecem. E o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? Então a gente Sim. sabe bem quais são os desafios. Muito bem, Matheus. Eu ia te perguntar
a pergunta que eu tinha pensado para agora, o final, né, da nossa conversa, seria da relevância, né, da formação técnica, tecnológica, né, para a carreira profissional, mas você já respondeu, né, na sua conversa, na sua explanação. Então, o que me resta é te agradecer, né? Não sei se você deseja, eu acho que um ponto importante que a gente pode tocar seria, falamos, né, da importância da formação técnica, mas também hoje em dia não é só isso que faz com que o profissional se destaque, né, no mercado de trabalho. Talvez você pudesse falar um pouquinho, Matheus, com a gente sobre as outras competências. Você já deu uma pista, né, as socioemocionais, o saber lidar com o outro, a empatia, a inteligência emocional. Você usa essas habilidades no seu dia a dia? Uso com certeza, e aí inclusive fica até um paradoxo, né? Eu não tenho uma... Por que um paradoxo? E por que eu gosto tanto do curso técnico? Por que eu acho que o curso técnico é tão importante? Porque das coisas que eu aprendi na engenharia, por mais que eu seja... por mais que eu tenha uma empresa de reforma, eu não sento numa mesa de reunião ou eu não sento para fazer um orçamento de moradia digna. Não tem, eu já parei para fazer esse exercício, inclusive, de sentar e pensar, pô, essa atividade que eu estou fazendo de moradia digna, eu estou usando isso que eu aprendi na aula X da faculdade. Eu não consigo fazer esse match. Agora, com os conhecimentos do técnico de edificações, eu faço diversas vezes. E não só com os conhecimentos tecnológicos, como você falou, mas principalmente com habilidades socioemocionais, como você disse, da importância também. Que muitas delas eu também desenvolvi no curso técnico. E eu acho que é isso que não está no currículo do curso técnico que é tão valioso, sabe? Você tem, por exemplo, um TCC no curso técnico, por mais que seja... A galera vai falar que é chato, é difícil, não sei o quê... Mas foi... Matheus, ninguém fala isso, Ninguém fala, Matheus, cara, só ninguém reclama. Era só na sua época, Matheus, passou, que desculpa. bom. Porque você aprender a trabalhar em time, não tem uma matéria, trabalho em equipe, né? Mas é fazendo o TCC, fazendo os trabalhos em grupo que você aprende a trabalhar com pessoas. E, pelo menos no meu curso, eu acho que o meu curso ele tem algumas particularidades, né? Porque no curso de engenharia, eu fiz um trabalho em grupo. Nos 5 anos de graduação, eu fiz um trabalho em grupo no primeiro ano, na aula de ciências ambientais e nunca mais, porque não é um curso que tem esse foco, né? Mas no curso técnico eu fiz diversos trabalhos em grupo, o TCC foi em grupo, eu lembro que tinha um projeto, não era o TCC necessariamente, eu não sei se era o pré-TCC, não lembro mais, mas que era um trabalho que a gente tinha que montar uma pequena empresa, apresentar o conceito dessa pequena empresa, aí era uma concorrência, meio que uma brincadeira que a professora tinha feito ali, e foi sensacional, eu não esqueço do que eu aprendi ali, de pesquisar, de como que a gente faz orçamento, só quando você vê essas coisas acontecendo na prática, assim, que você entende e aprende de fato, né? E o meu curso técnico me trouxe muito isso e essas habilidades socioemocionais. Inclusive, quero deixar uma referência aqui, que é o Fórum Econômico Mundial, que é um evento que acontece, né, que reúne as maiores economias do mundo, e nesse fórum as pessoas se reúnem, acontece em Davos, na Suíça, e os CEOs, os maiores CEOs do mundo se reúnem para listar quais são as 10 habilidades do futuro, né? Toda vez que tem esse fórum, eles se reúnem e fazem essa lista. E aí, nessa lista que saiu, eu indico todo mundo pesquisar, você acha fácil no Google, colocar Fórum Econômico Mundial, lista de habilidades, já aparece já. As 3 primeiras são resolução de problemas complexos, a segunda se eu não me engano, resolução de problemas complexos, a segunda é pensamento crítico e a terceira é criatividade. Eu não tive nenhuma matéria com esses nomes. Eu não tive uma matéria chamada resolução de problemas complexos, não tive uma matéria chamada pensamento crítico, muito menos uma matéria chamada criatividade. Então, existe um desafio aí no mundo educacional, né? Do que a gente Com está aprendendo certeza. como habilidades técnicas e do que o mercado pede depois. Eu vou fazer uma entrevista de emprego, não me dão uma prova de cálculo para fazer, não me dão uma estrutura para calcular. Eu vou fazer uma entrevista de emprego e me perguntam em quais momentos da vida eu fui um líder e que erros eu já cometi na liderança de um time. Então, tudo isso você aprende com o que está ali por trás do curso, que é o relacionamento com as pessoas,
que é esses trabalhos em grupo, que são diversas outras habilidades que, de novo, eu acho que isso mais relacionado ao tipo de curso que eu escolhi, mas que eu vi muito mais no curso técnico do que necessariamente na graduação, e realmente essas habilidades são muito importantes para você se posicionar na carreira, para você conseguir crescer na sua carreira. Então, vale a pena pesquisar quais são essas 10 aí, que é um guia, né? Também existem, o LinkedIn mapeou, né? Ano passado o LinkedIn fez o estudo, o LinkedIn que é uma rede social só para trabalho, para se posicionar de forma profissional, mapeou que existem 50 mil habilidades. 50 mil habilidades. Então, de todas as habilidades que recrutadores pedem no LinkedIn, eles listaram todas, são 50 mil. Nossa, por onde eu começo? Quais são as importantes para o meu currículo? Quais são as importantes para o tipo de profissional que eu quero ser? Eu acredito que essas do Fórum Econômico Mundial, fica a dica aí, que são as 10 habilidades do futuro, são os maiores CEOs do mundo, os maiores presidentes das empresas do mundo. Então, acho que pode ser um guia. E com certeza, se você conseguir, se as pessoas conseguirem absorver o máximo que o curso técnico te propõe, o máximo que os professores do curso técnico te propõem, que são professores excepcionais, são professores que têm vivência, são professores que já trabalham, vêm do mercado muitas vezes, que sabem quais são os macetes, porque uma coisa é o que está no livro, outra coisa é o que está na lousa, outra coisa é o macete, né? Treino é treino, jogo é jogo, e eu acho que os professores do curso técnico trazem muito isso, de como que funciona o mundo real, tentam simular da melhor, num ambiente protegido, que é o curso técnico, numa idade ali, geralmente numa idade, né? Pode ter diversos tipos de idade, mas ali falando de uma idade de ensino médio, numa idade que as pessoas precisam desse tipo de formação para poder ingressar no mercado de trabalho. Então, eu acho que com certeza os cursos técnicos são uma mão cheia para trazer todo esse conteúdo, esse conhecimento que é necessário para ter uma carreira que tenha sucesso, que faça sentido para cada um que está ouvindo. Perfeito, Matheus. Muito obrigada. Eu não tenho mais como te agradecer por essa conversa, por esses momentos, por ter se dedicado, né, ter compartilhado um pouquinho dessa experiência. Agora, né, o seu curso, o curso de edificações, ele é oferecido lá em Itaquera 2, né, também Legal. continuamos na zona leste de São Paulo, mas o Centro Paula Souza ele está em todo o estado, né? Sim. Em vários eixos tecnológicos, e cada curso, como você bem destacou, tem as suas particularidades, as suas especificidades, mas o mercado de trabalho é um só, né? Sim. E ter coragem para começar algo novo, ter a mente aberta para pensar fora da caixa, tudo isso cabe para qualquer profissão e para qualquer um. Para mim, né, eu que sou professora, para os nossos estudantes, para outras pessoas que também vão nos assistir. Matheus, é isso. Muito obrigada. Que a gente tenha outras oportunidades. Sim, com certeza. E muito sucesso aí para você. Êxito na sua empresa cada vez mais. Muito obrigado, querido. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Caso as pessoas queiram saber mais do Moradigna, a gente está presente em todas as redes sociais, então, @Moradigna no Instagram, tem no Facebook. O e-mail é muito simples, é contato@moradigna.com.br. A gente às vezes recebe muita solicitação de outros, como o vídeo pode circular por todo o estado. Infelizmente, ainda não estamos em todo o estado. A gente se concentra na Zona Leste de São Paulo. Minha meta como empresário aí é crescer a empresa nos próximos semestres, mas por enquanto estamos na Zona Leste de São Paulo, e qualquer dúvida nos acessem, por favor. Eu também pode compartilhar meus contatos, acho que numa descrição e tudo mais, estou super à disposição para poder ajudar quem precisa nesse momento, e com certeza espero que esse seja só mais um dos convites para a gente poder compartilhar essas experiências. Perfeito, Matheus. Muito obrigada. Tchau, tchau, querido.